Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de direito previdenciário. Aqui você acelera a sua curva de aprendizado e hoje você vai ter muito aprendizado com a minha convidada, que ela conhece bastante do direito previdenciário. Eu já estava compartilhando umas histórias comigo aqui nos bastidores que eu vou tentar trazer para cá, para esse episódio, para vocês verem. Que legal! Antes, comenta aqui como é que tem sido o Prevcast para vocês. Me ajuda a criar conteúdo cada vez mais conectado com você aí, beleza? Também compartilha nos seus grupos de WhatsApp e bora trazer mais previdenciaristas para cá. Vamos formar uma grande comunidade de previdenciaristas, beleza? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu produzo aqui nesse canal, que é especialmente para você, beleza? Quero trazer aqui a minha convidada, que manja muito, tem palestrado bastante aí nas OABs, tem dado aula, então vamos falar sobre conteúdos muito interessantes aqui. Seja muito bem-vinda, doutora Eleusa Azevedo, tudo bem? Uau, gente, eu tô realmente emocionada. Vocês que estão aí do outro lado, não imaginam o quanto eu esperei esse convite, viu? Quis até sentar do lado do Danilo na OAB, mas eu fiquei com vergonhinha. Mas Deus fez a providência e eu tô aqui. Bom dia, ou boa tarde, boa noite. Tudo bem, é uma honra tê-la aqui conosco, Eleusa, uma honra. Já vi você em algumas palestras aí, tava também já olhando e falando, pô, vou trazer a Eleusa aqui, já tem um conteúdo bem legal para compartilhar com os previdenciaristas, então acho que o papo vai ser bem legal. Seja muito bem-vindo ao Prevcast. Muito obrigada. Agora, sem brincadeiras, gente, eu tô realmente muito feliz por participar. E o seu podcast, ele é muito falado no meio previdenciário e realmente brilha os nossos olhos vir aqui, né, receber esse convite. O previdenciarista fica ansioso para receber uma ligação do Danilo. Poxa, que legal, que bacana, bom saber que está repercutindo, porque eu tenho feito trabalho aqui, Eleusa, realmente para compartilhar muito conteúdo de valor com a advocacia. Você tem assistido o Prevcast, estava me comentando, né? Você assistiu alguns episódios, aí quais episódios, você lembra? Eu assisti o episódio com o Guilherme, eu assisti vários, porque assim, eu vou trabalhando, enquanto eu tô fazendo ali petição, enquanto eu tô fazendo aqueles trabalhos que dá pra gente ouvir, eu vou assistindo os podcasts. Legal. Eu tenho adorado cada tema que você traz, né, falando sobre honorários, falando sobre diversas particularidades do direito previdenciário que engasga a pessoa que está entrando, né? Aquele previdenciarista novo, ou até mesmo a gente que já está mais tempo na estrada, tem dia que você dá uma travada e fala, meu Deus, mas será que eu posso cobrar? Será que... Uma das coisas que eu achei bem legal, claro, você trouxe aí previdenciaristas maravilhosos, muitos e muitos, né? Não vou conseguir falar de todos aqui, mas esse foi um dos temas que eu achei bem legal, porque é um gargalo na vida dos previdenciaristas novos e aqueles que ainda não descobriu o seu valor. Pô, legal. Ó, a gente conversou aqui, ó, conversei pra você de casa aí, ó, conversei com o ó, e pra quem não sabe, ó, estamos de cenário novo aqui, ó. Volta lá, Xandão, volta lá. Ó, cenário novo aqui no fundo, deu uma repaginada. Não vamos falar ainda que é a segunda edição não, né, Xandão? Ainda não. Mas bacana. Gente, ó, conversei aqui com um médico perito, servidor do INSS, juiz federal, desembargador. Conversamos com um profissional de oratória, traz umas ideias muito legais, Edgar Caetano. Falamos aqui com grandes advogados, como é o caso da minha convidada de hoje, então tem muito conteúdo compartilhado. Eu aqui, Eleusa, eu vou falar para você, eu tenho feito uma pós-graduação aqui. Nossa, de vida, assim, sabe? Histórias que conectam muito, e a sua eu sei que conecta, eu tô guardando ela aqui, porque eu já ouvi ela, é uma história incrível, então eu vou querer conhecer um pouco dessa história aí, ou na verdade compartilhar, porque eu já conheço um pouco dela. E além dessas histórias que eu tenho conectado muito, eu tenho aprendido muito, né? Porque assim, eu tenho bastante tempo de advocacia, mas sempre tem alguém para te dar uma informação nova, um conhecimento novo e o Prevcast tem me proporcionado isso. Ele, pelo que você falou, também proporcionou para você alguns insights, assim, algumas ideias bacanas. Você conseguiu aplicar alguma coisa no seu escritório? Sim, toda vez que eu assisto, eu falo, gente, isso aqui, a forma que você fala também. Eu falo, olha, já estou aprendendo aqui mais uma forma de linguagem, que eu acho bem legal a sua entrada no podcast, né? Abertura.
Tenho aprendido muito, viu, Danilo? É. Você. Poxa, que legal, que bacana, que bacana, que bom saber que a gente está contribuindo, né, gerando valor para a vida das pessoas. E Leusa, vamos gerar valor para a vida das pessoas e contar essa história brilhante que você tem. Outro dia eu e a Leusa, a gente estava num evento em que ela palestrou, né, nós palestramos e ela contou a história dela. Cara, a Leusa, ela foi perfeita em tudo, gente. Ela teve uma entrada sensacional e, técnica de palestra. Você tem que ter uma abertura impactante e um fechamento impactante. Um fechamento que você deixa o pessoal com água na boca. Isso é estratégia de palestra. A Eleusa, ela deu aula de como você iniciar uma palestra e o fechamento também foi... Porque o fechamento fez uma nova reentrada lá. Cara, foi sensacional. Conta pra gente, Eleusa, um pouco dessa história incrível. E como é que você chegou no direito e no direito previdenciário? Então, o direito em si, ele chegou na minha vida porque eu tive uma mudança muito grande. Minha vida virou de ponta cabeça. Em 2006, eu tinha uns 16 anos que eu não estudava, porque lá na minha cidade, a cidade minha chama Riachinho, eu gosto de falar isso, tá? É lá no Riachinho, Minas Gerais, e é uma cidade que foi fundada pelo meu pai e pelo primo dele. Então, ela tem poucos anos, tem 8 mil habitantes hoje. E quando eu terminei a oitava série, a antiga oitava série, que mudou tudo, não tinha ensino médio. E aí a gente tinha que escolher, né? Não tinha essa coisa, eu vou estudar, vou casar, vou não sei o quê. Eu escolhi casar, trabalhar, fazer uma carreira, né, em mercado e tudo mais. E em 2006 minha vida virou de ponta cabeça. E eu acabei tendo que sair dessa cidade e tudo mais. Eu cheguei em São Paulo, vim para casa da minha tia, e aí ela falou comigo, você tem 2 opções aqui, trabalhar ou estudar. Eu comecei a trabalhar e estudar, fazer as 2 coisas juntas. E terminei o ensino médio por meio gente, eu sempre supletivo, que eu tinha começado um EJA, só que não deu tempo de terminar. Aí terminei com supletivo e me inscrevi na faculdade. Só que eu gostava de exatas, eu gostava de número, que eu tô nervosa, eu gosto de somar e tudo mais, para acalmar minha mente. E quando eu fui numa palestra, numa formatura, estava o Luiz Flávio Gomes, e o Luiz Flávio Gomes, ele me tocou de uma forma que eu nunca imaginei, assim, que algo me deixasse tão mexida. Ele falou comigo, não foi para mim, né, gente? Tinha um monte de gente. Ele falou, era uma formatura de direito, e ele começou o discurso dele, e no meio do discurso ele falou, o advogado é aquela pessoa que quando tem alguém sentado no último degrau de uma escada, de uma escada mesmo, de uma escada, ou que está sentado numa calçada, no último degrau dessa calçada, quando ele acha que não tem mais ninguém, mais nada, mas não existe uma solução para ele, sempre haverá um advogado que lhe estenderá a mão. Quando ele falou isso, eu não parava de chorar, eu não parei de chorar, eu chorei o tempo todo, mas não era choro de a lágrima saindo, era chorando igual uma criança, berrando mesmo. E eu falei, não, eu quero fazer esse negócio, eu quero levantar as pessoas da escada, eu quero ser quem estende a mão. Até porque, pelo fato de tudo que eu tinha passado para mudar minha vida, para ter que mudar a vida. E aí eu fui e falei, no outro dia eu falei, eu vou mudar minha inscrição, não quero mais fazer ciências contábeis, outras matemática. E todo mundo me ligando, eu recebi umas 100 ligações, pessoal, Eleusa, você não gosta de ler. Você não tem paciência para ler. Você sempre gostou de números. Você lembra que quando você estava estudando no colegial, a minha casa era em frente à escola. Não tinha muro, não tinha nada, né? Eu estudava, Danilo, andando de um lado para o outro na área. Que é alpendre, né? Que tem nas casas de interior. Eu andava de um lado para o outro e lendo. Eu não tinha paciência de ficar lendo. Então foi um monte de gente falando, não, você não é um negócio que você vai conseguir fazer, não é uma coisa que é para você, porque você não tem paciência, não nasceu para ficar sentada estudando. E tô aqui. Cara, então você para em que semestre de contábeis? Eu não cheguei a fazer. Nem chegou a fazer? Não. Nem começou? Nem comecei. Já foi direto pro direito? Já fui direto pro direito. Pô, legal, caramba, uma frase de um palestrante que conectou muito com talvez um propósito de vida que você já tinha,
quero de ajudar pessoas, você falou, cara, é a advocacia quem realmente ajuda pessoas de verdade. E aí você começou ali. No começo da faculdade, você já estagiou, começou já estagiando, você teve contato já com a prática do direito no início da faculdade ou não? Eu comecei a faculdade aqui em São Paulo. Aí eu fiz 6 meses. Nesses 6 meses eu trabalhava como cuidadora. Então eu cuidava de não é uma criança, né, mas uma pessoa com deficiência. E algumas vezes eu tenho um tio que eu tenho alguns tios que são advogados, mas na minha família nuclear eu fui a primeira advogada. Ele falava comigo assim, não, vem aqui no escritório para você entender. Aí o que eu entendi quando eu fiquei lá, quando eu fui no escritório dele, que o nome da mãe era a coisa mais importante no direito, assim, né? Quando ia cadastrar processo, tudo. Eu aprendi isso, foi bem interessante. Mas depois eu voltei, eu terminei, fiz 6 meses aqui, fui passear lá na minha cidade, resolvi ficar, não na minha cidade mesmo, mas na outra cidade vizinha. Acabei passando num concurso e tudo mais, mas eu não estava fazendo estágio, eu vendia roupa, né? Eu vendia roupa de porta em porta e tudo mais. Aí depois eu comecei a vender roupa. Tem que parar para pensar, né, gente? É tanta coisa que eu fiz que tem hora que você dá uma bugada aqui. Aí eu comecei a vender roupa e depois eu tinha uma conhecida que até fazia um processo meu, e ela falou, vem aqui pro escritório, se você quiser vir pro escritório. Só que Você era advogada. era advogada. Mas rapidinho que eu fui lá uns 2, 3 dias e acabei conhecendo uma amiga que a gente ia e voltava para Unai, a gente morava em Arinos, ia para Unai, que são 150 quilômetros, todos os dias de ônibus. Então tinha um ônibus que levava o pessoal para estudar. E eu conheci uma moça que trabalhava no fórum, que ela se chama Carla. E ela falou, eu vou te apresentar para a juíza, eu gostei de você, eu vou te apresentar para a juíza, que acho que ela vai te dar o estágio. E aí, assim que ela me apresentou, eu cheguei para conversar com a juíza falou, não, pode ficar trabalhando aí. Então, eu fiz um estágio no fórum Vara Única, então foi assim, foi muito legal, foi estadual. Tinha de tudo que você pudesse imaginar, do crime ao previdenciário. Tinha o eleitoral, mas o cartório eleitoral era um pouco separado, mas a gente, quando tinha alguma movimentação que era de alguma ação que era mexer mais processo, a gente fazia também. Teve até um pouquinho de contato até com a eleitoral, mas tinha todo tipo de processo. Então eu fiz esse estágio, acabei, aí a juíza falou, olha, a prefeitura das cidades em volta, que fazem parte da comarca, elas cedem funcionários. Então vai ter um concurso da cidade, faz a prova, se você passar, você vai ficar. Eu vou te puxar para cá. Que a juíza gostou do trabalho e tudo mais. E aí eu fiz a prova, né, eu fiz o concurso, eu estava no último dia, faltavam uns 17 minutos, tinha uma moça que me ajudava a vender roupa. Eu falei, vai lá e faz a minha inscrição. Ela chegou no correio, não tinha, gente, nada, a gente não sabia, não tinha essa internet toda em 2009, 2008, 2010, alguma coisa assim. E aí ela foi no correio, fez a minha inscrição e ela chegou e falou assim, ó, eu fiz sua inscrição, não sei para que você foi, que eu fiz, porque só tinha um número lá, eu escolhi esse número e vai com Deus. Eu não sei para que você está fazendo, qual cargo, mas eu só queria passar para ir para o judiciário. Legal, interessante. Lá como estagiária, as atividades que você fazia, você lidava com todos esses processos, imagino que deve ter sido um aprendizado incrível aí, né, em soma ao que você vinha aprendendo ali na faculdade. As atividades que você fazia, o que era lá, você lembra? Eu fazia de tudo. Eu tive a sorte de ir para o despacho, para trabalhar diretamente com a equipe da juíza. Então, a gente tinha um contato muito direto Com o processo. com o processo. De sentença, de júri, de preparação do júri, porque a pessoa que era responsável, ela era muito, assim, uma pessoa que ela não tinha medo de ensinar, ela queria que a gente aprendesse mesmo. Então, a gente ia fazer quando você vai fazer o pronunciamento, né? Eu esqueci até como é que chama as coisas do criminal, mas até para fazer os pronunciamentos, fazer a pré-sentença ali do júri, tudo a gente tinha contato. Assistir júri, tudo a gente fez, assim, quem estava estagiando, que era eu e uma amiga, a gente teve contato com todo tipo de processo, de sentença a receber a inicial, a ver se estava tudo ok, a inicial estava ali todos os requisitos. E era processo. Quando eu entrei lá, eu vi um negócio assim,
O desespero era tão grande, que, gente, eu não conhecia nada disso. Aí me deram uma pilha de processo, assim, e tinha assim, eu li lá, a popular. Aí eu fui na minha chefe e falei assim, que crime é esse, a popular? E aí ela falou, Eleusa, lê de novo, que eu acho que eu sou meio acelerada, sabe? Às vezes eu leio uma coisa, eu começo a ler o P lá e eu quero interpretar. Aí ela falou assim, não, é a apurar, então não é um crime. É apurar, é só um processo para você mandar de volta para a delegacia, para apurar, fazer, determinar o que tem que ser feito nesse processo. Mas essa foi uma das coisas que depois eu fiquei rindo, né? Mas naquela hora eu queria morrer. Você comentou que você era mais de exatas, né? Se reconhecia mais como números, inclusive utilizar. Engraçado, eu achei interessante, você utilizava isso inclusive como uma forma de desestressar. Fazer cálculo para. Que legal, interessante. E como é que foi aí a faculdade de Direito? Talvez realmente com um pouco mais de conteúdos ali, foi tranquilo? Era algo que não era tão real, estava mais na ideia de crença limitante ou não? Ou foi desafiador? Foi desafiador, mas estava mais na ideia da crença limitante, porque assim, como aquilo mexeu muito comigo, e eu tinha um processo que eu queria muito que eu aprendesse alguma coisa para eu falar, tá bom, se fazer X coisa, eu vou saber se tá ok ou não. Então foi bem assim, uma coisa que eu queria muito. Então, tive dificuldade? Tive, porque eu já estava bem mais velha, que eu gosto de falar isso, Danilo, porque tem muita gente que acha que a vida dela acabou, né? Ah, não, eu tô com 35, 40 anos, eu tô com 50. A minha inspiração era sempre uma tia minha que passou num concurso em Brasília com 61 anos de idade. Se a minha tia passou num concurso, ela era cabeleireira na cidade nossa, na cidade vizinha, passou num concurso, eu consigo terminar essa faculdade. Ela chama Zinha. Aí minha filha sempre falava com o pessoal, minha tia, eu sou sobrinha da tiazinha, quando a tiazinha era famosa, e as crianças adoravam a tiazinha, né? E eu ficava pensando, se a minha tiazinha passou num concurso aos 61 anos de idade, eu vou conseguir terminar essa faculdade. Pior que o que você falou é verdade. Às vezes as pessoas se acham velhas para iniciar alguma coisa, né? Falar, já não dá mais e tal. Às vezes a pessoa tem 30 e poucos anos e acha que a vida já avançou muito e não tem noção que está no começo. Conversei aqui com a doutora Ivani Contini Bramante, desembargadora. Incrível, incrível. Um papo muito legal. Ela compartilhou essa história com a gente de que a carreira mesmo dela começou depois dos 40, né? Na verdade, ela começou a estudar depois dos 40. Olha que interessante, né? Ela começou a estudar Direito, foi para o Ministério Público, né? E depois se tornou desembargadora, mas tudo a partir daí. Então, minha mãe, doutora Valéria, também tem um episódio dela aqui, começou tá nos bastidores com a gente aqui, inclusive, começou Direito com 42 anos. 42 Uau. anos. Hoje tem 6 escritórios aí, 50 funcionários, mais um monte de gente que acompanha lá. Então, não tem, né? Não tem esse negócio de idade, de hora para começar. Tem, e aí a gente falou acho uma palavra aqui que é a crença limitante, né? São crenças que vão dificultando. É a sua cabeça que faz você não avançar. Se você não acredita, você, Eleusa, acreditou e se tornou aí uma grande advogada. Como é que foi o previdenciário? Como é que o previdenciário aconteceu? Você estava lá no estágio, fez isso, todo aquele conhecimento multidisciplinar dentro do direito, e o previdenciário passou por você ali, previdenciário? Você nem teve contato com o previdenciário? A gente teve contato e lembro de uma coisa especial assim, do contato com o previdenciário. Foi em 2010 que teve o tema, não me lembro o número, que voltou todos os processos, que paralisou todos os processos enquanto a pessoa não fosse lá fazer o requerimento administrativo. Você lembra? Eu não lembro o tema exatamente, mas... Acho que é MP 242? Ai, não me lembro o tema. Que falou... É a revisão do artigo 29? Não, aquele tema que falou assim, ó, quem entrou na justiça e não entrou com prévio requerimento, do prévio requerimento, vai suspender todos os processos. E nós tínhamos processo lá, tinha 10, 12 anos esperando, porque uma vara única julgando processo previdenciário, imagina, um juiz que faz alimentos, ele faz criminal, ele faz eleitoral e ainda tem que julgar previdenciário. Gente, previdenciário, todo mundo fala que é mel com açúcar. É mel com açúcar não, viu? É porque a gente sabe adoçar, né? Mas é bem complexo. Então, quando
chegou essa suspensão, aquilo me doeu o coração. Eu não entendia muito bem o que era ainda, mas me doeu muito, que eu pensava, a nossa região não é uma região, hoje ela está se tornando uma região mais rica, mas não era uma região muito rica. As pessoas ali vivem com salário mínimo, com valores bem pequenos mesmo. E eu só ficava pensando, nossa, gente, aquela pessoa que está lá com 60 e poucos anos, no processo dela estava aqui para julgar, vai ter que parar, porque ela tem que ir em Unai, que da minha cidade dá 200 quilômetros, dependendo de onde ela passar, da cidade que eu estava trabalhando, 150, ela tem que ir lá fazer o pré-requerimento para depois voltar e colocar aqui no processo, para o processo continuar. Então, isso foi uma coisa que marcou muito, e eu acho que eu perdi aqui. Falo demais. E aí o previdente, a gente tá no assunto, a gente tava falando do previdenciário, e esse foi o seu primeiro contato com o previdenciário. Sim. Quando você começou a perceber o previdenciário. Daí você se formou e já começou a atuar, foi para algum escritório, chegou a trabalhar em algum escritório antes de iniciar a carreira própria, já começou com a sua carreira própria? Como é que foi esse início? Ah, tá. E aí, Danilo, o que aconteceu? Eu passei nesse concurso para ficar no judiciário. Só que eu falei, mas eu quero conhecer o outro lado. Quero conhecer o lado do advogado. E aí eu resolvi assumir o meu cargo, que eu tinha passado, que era secretária de escola, e consegui um estágio no escritório de advocacia. E lá eu tinha 2 amigos que eles falaram assim, vamos aprender um negócio diferente? Ninguém faz aqui na nossa cidade, ninguém estuda, não tem nenhum especialista aqui. Eu falei, vamos, né? Eu sempre falo, eu gosto de estudar, o negócio é estudar. E aí a gente começou a estudar o previdenciário, a gente nos dias que, como eu comecei aqui e voltei para lá, eu tive que estudar acho que 2 anos a mais, por causa de 6 meses que eu fiz aqui. Se eu tivesse chegado lá e começado a faculdade de novo, tinha sido ok. Mas eu fiquei um monte de 2 anos fazendo matéria, assim, com todas as turmas que tinha. Eu tinha vagas à noite. A gente saía da minha cidade para ir assistir televisão. Gente, assistir televisão. Tá? Eu tô focando nisso aqui porque hoje vocês têm aqui, ó, o podcast do Danilo, para vocês aprenderem pra caramba. Tem tanta informação com facilidade. E a gente sofreu, viu? E a gente viajava, nos dias que eu não tinha aula, viajava para lá, para essa cidade, para assistir na televisão os cursos de direito previdenciário. E aí comecei dessa forma. Aí fiz alguns processos lá. E o que, assim, mexeu muito teve um dos processos que aí essa pessoa que me deu estágio, ela falava, olha, faça, e depois que estiver pronto, você vem trazer para mim, não vem me perguntar nada, não. Ela era muito legal, mas ela fala, não quero saber, você está estudando e você se vira, tá aqui, Vademeco, prazer, Leusa. E aí chegou uma senhora que ela é pescadora artesanal. E essa senhora, ela chegou no escritório lá que eu estava estagiando, e ela não tinha conseguido aposentar. Aí, conversando com ela falou de aposentadoria, ela falou, não, mas eu já dei entrada num processo. E eu falei, opa, se já deu entrada, eu posso pedir cópia. Eu já estava meio ligado ali no negócio. Aí eu pedi a cópia do processo, quando eu vi lá, tinha as informações dela, mas não constava o marido, o companheiro dela. Aí eu chamei ela, falei assim, mas por que a senhora não colocou nenhuma informação? Porque lá para nós, Danilo, o pessoal rural, o pescador, a mulher ainda hoje, é uma coisa que quando eu chego lá eu fico batendo nisso, e eu falo muito isso para todas as mulheres do Brasil e do mundo, mas especialmente para as mulheres da minha cidade, porque não juntam documento, às vezes não tem documento em nome delas, é uma dificuldade danada. Aí eu falei com ela falou assim, não, mas o Bené, que era o nome do marido dela, não esqueci nunca, o Bené falou que não era para eu falar que a gente morava junto desde 70, não, dos anos 70, porque senão ia dar problema, não sei o quê, e ela, acho que ela tinha medo do marido, que o marido bebia. E aí eu falei, não, vamos conseguir documento aqui do Bené e colocar nesse processo. E a gente conseguiu várias declarações das pessoas que pescavam junto com eles, que sabia que ela estava ali na canoa, pescando com o marido, e a gente conseguiu esse benefício. Quando conseguiu, eu já até estava aqui em São Paulo. Eu fiz todo o procedimento e no dia ela chegou chorando. Ai, nossa, meu Deus. Ela chegou chorando lá no escritório e me ligou, falou, eu tô te ligando porque hoje é o dia mais feliz da minha vida. Hoje eu tenho um salário mínimo, eu consigo comprar arroz, que a gente fez vaquinha para comprar um pacote de arroz para ela no escritório. Então, assim, foi uma coisa que mexeu muito comigo. E eu já estava aqui em São Paulo, mas foi algo que transbordou. E eu falei, eu quero mais disso, quero mais.
foi libertador para ela. Você percebeu talvez uma mulher ali se libertando, se empoderando a partir do próprio poder econômico. Ela não precisaria mais depender nossa, E, poxa, Deus, eu queria abrir um paralelo aqui, porque assim, você é uma defensora desse empoderamento feminino, né? Você é uma defensora desse empoderamento feminino. Eu queria abrir esse espaço do Prevcast para você poder falar para as mulheres aqui, assim, a principal mensagem que você passa para elas, né? Para elas realmente entenderem que elas são de fato poderosas. Eu não sei se elas têm dúvida, porque, cara, eu falo pra minha esposa às vezes, né? Eu falo, cara, eu tenho inveja do tamanho do poder que você tem, assim, sabe? Ela tem muito poder, capacidade de fazer tantas coisas. E eu falo, nossa, se eu tivesse essa capacidade, eu acho que eu estaria longe. O que a gente pode falar pra mulherada aqui que, de repente, tá com o pensamento de que não é empoderado? O que a gente pode dizer pra elas aqui, Deus, né? Então, Danilo, a primeira coisa que eu falo pra mulher, se olhe no espelho. E é olhar no espelho mesmo, gente. Eu passei por volta de uns 8 anos que eu não me olhava no espelho. E não olhava, se tivesse espelho, eu fingia que ele não existia. E hoje na minha casa é cheio de espelho para todo lado, espelho grande, espelho pequeno. Se olhar no espelho, se enxergar. Porque assim, nós mulheres, eu não gosto dessa coisa de separação de homem e mulher não, tá, Danilo? Eu acho que tem homens legais, tem mulheres legais, mas nós mulheres ainda, hoje, a gente ainda passa por muita dificuldade da gente se enxergar, porque o mundo não nos enxerga da forma que nós somos realmente. Você é uma exceção, meu marido é uma exceção, meu filho é uma exceção. Então, assim, a maioria das pessoas ainda leva o machismo à frente de tudo, né? E para nós mulheres nos colocarmos em qualquer lugar, em qualquer ambiente, é muito difícil até hoje. Isso não mudou, infelizmente não mudou. Porque as pessoas falam, mas isso aconteceu aquilo. Sim, rasgou o sutiã, aconteceu muita coisa, mas a gente ainda continua rasgando isso todos os dias. A gente ainda tem que rasgar, e aí a gente começa a rasgar de dentro para fora, que é o mais difícil. Porque se o mundo inteiro fala para nós, olha, o seu lugar é lá atrás, é na cozinha, é não sei o quê, você vai acreditando. Eu acho que o contexto social, ele moldou muito e a gente, para mudar isso, vai sofrer um pouquinho. Porque, assim, essa coisa que a gente já nasce, né, plantado ali, que a mulher, ela é inferior, que se ela tá falando, ela tá falando demais, se ela tá com uma coisa que, pra mim, quando eu era mais nova, bem jovem na minha cidade, se eu passasse um batom vermelho, não era uma moça de família, uma moça que poderia casar. Era uma moça que estava reservada, né? Na reserva, na verdade, não era reservada. Então, são coisas tão pequenas e a gente já conseguiu evoluir muito. Hoje, o vermelho é chique, né? Mas são coisas muito pequenas que mudou demais, mas nós ainda continuamos com uma dificuldade, uma luta muito grande de empoderar, de empreender. Porque para ser advogada mulher também, você enfrenta muita dificuldade. Olha, eu tive uma situação, uma pessoa da minha família, ela me ligou e falou, você vai acompanhar um divórcio no cartório para mim? Eu falei, vou. Aí do nada, meu marido falou assim, meu marido, eu já estava advogada, meu marido estudou depois. Alguém me ligou, uma pessoa me ligou aqui para ver se eu posso fazer essa diligência para ela. Eu, oi? Quando a pessoa soube que meu marido já tinha passado da OAB, ele teve a preferência por um homem. E nós somos muito competentes. Nós, mulheres, somos muito competentes porque a gente consegue cuidar do filho, dar o banho no filho, fazer a janta ou o almoço. Hoje de manhã, eu estava tomando banho, fazendo café da manhã, fritei biscoito. Eu deixei a mesa posta, porque uma coisa que eu estou trabalhando, como você falou das crenças aqui, eu estou me libertando, trazendo coisas que eu achava que se eu fizesse isso, ia me colocar naquele lugar da mulher oprimida. Eu estou ressignificando muitas coisas e trazendo essas coisas que na minha cabeça podia me reprimir, mas depende. Não é tudo que te reprime. Colocar a comida pro seu marido, você acha que é uma repressão? Depende.
Eu falo isso para minhas filhas todos os dias. Colocar a comida para o seu marido, se você é obrigada, é uma repressão. Agora, se você faz aquilo porque você quer, seu coração, é um ato de carinho. Eu acho maravilhoso. Então, a gente precisa, nós mulheres, a gente precisa chegar nesse meio termo. Isso que me preocupa, eu tenho 3 filhas, né? Eu tenho um menino só e 3 filhas. Me preocupa é de elas saberem balancear. Porque se elas fizerem pender para um lado muito fortemente ou para o outro, elas vão sofrer, porque não vai saber fazer a balança. Ai, peraí, eu não posso pegar esse copo de água e entregar na mão do Danilo porque ele é homem. Não, eu posso, se eu quiser. Se o Danilo não estiver me obrigando, não estiver me forçando. Eu penso dessa forma, eu tenho muita vontade que as mulheres enxergassem a vida assim, e conseguissem enxergar o valor mesmo dela, se olhar no espelho, se arrumar, porque nem sempre foi assim comigo, gente, nem sempre, nem sempre. E eu falo para as minhas alunas, todas as vezes que a gente vai fazer alguma coisa presencial, ou mesmo no virtual, eu falo, quem é a pessoa mais F do mundo? E elas falam, você. Eu falo, não. Quem é a pessoa mais linda, a mais poderosa? É você. Tem que ser você. É que se eu não me achar, e isso eu tô descobrindo a cada dia, se eu não me vejo, se eu não me importo comigo, se eu não me amo, difícil alguém me amar. É impossível. As pessoas vão tentar, mas elas não vão conseguir me oferecer nada real. Porque a gente é o espelho daquilo que a gente está vendo. Né? A gente... Eu montei um curso, Deusa, para advogados, e tem uma aula lá em que, na verdade, até naquela palestra eu trouxe esse conteúdo. Na palestra que a gente apresentou, eu trouxe parte desse conteúdo, em que eu digo o seguinte, né? Que conecta muito com o que você está dizendo. Nós somos as raízes, e os nossos resultados, eles são os frutos. Então, é o que você falou, quando você começa a se empoderar, né? Quando você começa a se sentir mais forte, mais independente, mais confiante, os seus resultados eles começam a acontecer, porque a raiz ela tá ficando mais forte, né? E lá eu trabalho muito conteúdo para os advogados, exatamente na questão da mentalidade, né? Tem muitas aulas ali que eu vou falar de mentalidade, exatamente para o advogado se empoderar. E especificamente em relação às mulheres, a advocacia que tinha, ela deve ter 85% mais ou menos de mulheres. E não é porque a gente não quer contratar homem. A nossa seleção é uma seleção que tem RH e ela tem toda uma estratégia de avaliação. Então a gente avalia habilidades, avalia características do perfil, avalia características da própria atividade para poder fazer a seleção. E geralmente as mulheres, elas apresentam muito mais habilidades e capacidades para desenvolver essas atividades do que os homens. Isso é o que nós temos percebido no nosso processo seletivo. E talvez é isso que faz com que tenhamos aí mais mulheres. E é uma empresa forte, uma empresa realmente que entrega muito resultado, ajuda muitas pessoas, e formado 85% aí por mulheres, liderado por uma mulher que está aqui com a gente. Então, Poderosa. poderosa. Então, assim, a mulherada é poderosa demais. Eu vejo muito o poder das mulheres. E é o que você falou. Se a mulher, poxa, se ela não tá se olhando no espelho, se ela não tá olhando para ela, né? Conversei aqui, você conhece a doutora Simone Batista. Ela é incrível também, né? Maravilhosa. Ela é incrível também. Ela também é outra pessoa empoderadora das mulheres. E ela fala muito sobre isso. Ela fala, se sinta amada. Ela falou pra minha esposa aqui, no dia que ela veio, ela falou assim, olha todo dia no espelho e saiba que você é amada. Cara, minha esposa não esquece disso. Ela não esquece. Ela fala, poxa, a fala dela fica ecoando aqui na minha cabeça. Eu falei pra ela no evento que nós tivemos no outro dia. Então, realmente, a mulherada é muito poderosa. Bom, vamos voltar aqui um pouco para sua história do previdenciário e... Posso falar só uma coisa de você mulher? pode falar tudo o que você quiser aqui. É que eu fui fazer uma palestra numa comunidade, acho que no Capão Redondo, alguma coisa assim, numa ONG, na verdade. E aí, no final da minha palestra, eu pedi licença para falar um pouco para as mulheres, né? Eu estava falando sobre direito. E aí eu falei assim, alguém já se olhou no espelho hoje? As mulheres começaram todas a chorar. Não. E aí eu terminou a palestra e ela falou comigo, eu não me olho no espelho. Eu nem sei que jeito eu sou. Eu não tenho noção de como é meu rosto, meu corpo. Porque eu não me olho. É uma opressão de uma sociedade que ainda guarda muitos resquícios machistas, né? Infelizmente. Mas temos avançado, você acha? Acho que sim.
estamos avançando. As mães estão mais cuidadosas, né? E cercando os filhos de muito, muito empoderamento da mulher. E a informação hoje também, como ela dissemina com um poder muito maior, é mais difícil de enraigar esses, como falamos de crença limitante, essas crenças, elas, não sei se mais difícil, né? Mas aquela local, né? Que a própria família às vezes impõe, a própria micro-sociedade impõe, essa já é mais difícil, porque você já consegue ver um mundo muito mais amplo, né? E hoje você olha nas redes sociais, você vê muitas mulheres poderosas, então você tem espelhos que eram mais difíceis de ver no passado, né? Exato. No passado era mais difícil. Então eu acho que a gente está num caminho de evolução, de equilíbrio, e eu vou dizer que vamos virar. O homem que se cuide. O homem que se cuide, que a mulher ela tem muito poder. E falando da poderosa Eleusa, você então ali estava no concurso público, né? Você fez o concurso, iniciou ali na área da saúde também, estudando. E aí você já começou a pegar ali os seus primeiros clientes? Você trabalhou no escritório? Como é que foi esse início aqui? Eu cheguei aqui em São Paulo, eu vim para São Paulo com os meus 4 filhos, mala vazia. Daí larguei meu concurso lá, e concurso a gente não recebe nada na hora que sai, né? Mala vazia, e cheguei em São Paulo, comecei a trabalhar. Trabalhei um tempinho curto em um escritório, e aí já comecei a fazer algumas parcerias. Eu sempre gostei do empreender mesmo. E aí comecei algumas parcerias, fiquei numa parceria até final de 2019, quando foi 2019, a parceria ela terminou porque tinha outro parceiro que não estava conectado, falava, olha, o trabalho da Eleusa dentro do seu escritório tá comprometendo o trabalho do nosso negócio aqui. E já era um negócio mais consolidado. E aí a gente terminou essa parceria e falou, olha, você pode ficar até o final do ano no escritório e tudo mais. Quando chegou dia 20, eu falei, dia 20 é o último dia, para mim acabou o ano dia 20. Então, a partir do dia 19 eu já não veio mais. Aí eu fiquei atendendo, até conseguir uma sala, fiquei atendendo nos barzinhos. Ali você conhece aquela rua, a gente tem a família Mancini, aquela rua bonitinha, atendia ali sentado naquele banquinho, atendia no barzinho, o pessoal da padaria já estava até me conhecendo. Ah, doutor, você veio atender alguém na padariazinha que tem ali do lado da Legal, da I9. Então, eu fiquei atendendo um tempo sem escritório, mas quando eu cheguei em São Paulo, eu trabalhei no escritório. Teve até uma história aqui. Pode contar de história? Pode. Teve uma história que foi bem interessante, que eu comecei a trabalhar no escritório em Guarulhos. Eu moro aqui no centro da cidade, em São Paulo. Não conhecia muita coisa, não. Aí eu fui para Guarulhos, voltei à noite, peguei o ônibus errado. Que eu descia ali na Armênia, pegava o metrô e ia para casa. Pegava outro ônibus e ia para casa. Desci em algum lugar da Armênia, que eu não me reconhecia, e fiquei mais ou menos umas 2 horas perdida. Isso de salto, tá, Danilo? Porque, né, chegou da roça, tem que achou que não podia andar sem salto, não, porque senão não ia ser... Não tava no perfil, né? E nessa época eu nem tinha passado na OAB, então aí o salto era maior ainda, você sabe, né? Porque quando a gente começa a faculdade, o Badmeco anda todo dia junto. E aí eu fiquei mais ou menos umas 2 horas perdida. Perdida, mas perdida totalmente. Aí em um certo momento, eu acho que eu tava ali meio perto do mercado central, o mercado aquele bonitão lá, e eu vi um saco de maracujá, Danilo. Minha filha era morta por maracujá. E na perto da minha casa, o maracujá era muito caro. E eu vou te contar. Nesse tempo, eu estava recebendo Bolsa Família, pra você ter noção de como estava a minha vida maravilhosamente bem financeiramente. E eu não tenho vergonha de contar isso, Danilo, porque às vezes a pessoa, porque eu fiz direito, porque eu sou uma pessoa que estudei, porque isso, porque aquilo, não vai buscar os mecanismos que o Estado tem para ela não passar necessidade, para não deixar os filhos passar necessidade. Eu tive que buscar esse recurso e outros recursos, né, que estavam disponíveis para que os meus filhos tivessem o mínimo possível. E, pra você ter noção, meu marido ficou um tempo que a gente fazia janta para levar para o trabalho e eu descobri que ele não estava levando. Aí eu perguntei, por que você não está levando comida? Alguns dias passaram, porque eu tenho medo dos meninos passar fome, eu levo a comida dos meninos passar fome. A gente
não estava nessa situação de tão miserabilidade, porque graças a Deus eu tenho uma família muito boa, mas a nossa cabeça, as nossas crenças limitantes, talvez o nosso ego, que queria, peraí, nós vamos deixar segurar esses meninos aqui, não vai passar fome. Então, teve tudo isso. E aí eu venho, perdida, depois de 2 horas, meu salto, né? Não tinha podia perder a pose, ainda era uma pessoa, um aspirante advogado. E aí eu vi esse saco de maracujá. Eu te falo, meu olho brilhou. Era como se eu tivesse achado um pote de ouro. Eu falei, eu preciso levar esse saco de maracujá pra minha filha. E aí eu peguei o dinheiro que eu tinha. Acho que era R$14 o saco de maracujá, que eu fui louca. Peguei esse saco de maracujá, eu literalmente joguei ele nas minhas costas. E aí fui encaminhando pro terminal Parque Dom Pedro. Cheguei no Parque Dom Pedro, tava entrando lá onde entra, tinha um pessoal sentado num tapete, tipo uns shakes lá na areia ali, né? Era um monte de moradores em situação de rua. E eles falaram, moço, me dá um dinheiro. E eu, moço, a hora que eu comprei o maracujá, que eu parei um pouquinho, que alguém me falou onde eu estava, que eu me localizei, eu parei para pegar dinheiro para pagar minha passagem para ir para casa. Aí eu vi que eu tinha gastado o dinheiro da passagem. O maracujá eu comprei com o dinheiro da passagem. Aí eu falei com o rapaz assim, com o pessoal, eles eram muitos. Eu falei assim, moço, eu não tenho nem um centavo, tá? Eu acabei de comprar esse saco de maracujá aqui, eu tô tentando falar com meu marido. Aí meu marido falou, não, eu vou aí, te entrego o cartão pela janela do ônibus, e aí eu vou embora, você pega meu cartão, espera passar o tempo, porque tinha um tempinho, não tinha um tempo que você não podia usar o cartão na mesma hora. Aí você espera e depois você vem embora. Aí, porque a gente tava muito cheio da grana, pra você ter noção. E aí eu continuei caminhando, falei com o pessoal lá no tapete, e eles deu uns 2 passos, eles, ô moça, volta aqui. O que foi? Eu realmente não tenho dinheiro, não. A gente fez uma vaquinha aqui, ó, leva o dinheiro. Eu falei, não posso pegar o dinheiro de vocês estavam me pedindo dinheiro. Pode levar, a gente tá te dando de coração. Me deram o dinheiro da passagem. Caramba. Eu entrei nesse ônibus, eu não parava de chorar, né? De felicidade. Eu liguei pro meu pai. Falei, pai, eu não sei como é que eu vou fazer pra pagar essas pessoas. Ele falou assim, minha filha, essas pessoas você nunca mais vai ver. Mas tenha certeza, você vai ter oportunidade de retribuir para muitas outras pessoas. E isso foi uma das coisas quando eu comecei a atender os moradores de situação de rua. Que eu sempre lembrava do que meu pai tinha falado. Você vai retribuir. Para essas você nunca mais vai ver. Meu pai nem conhece muito a realidade aqui. Ele falou, essas aí você nunca mais vai ver. E aí você começou a atender e a ajudar trabalhadores, pessoas em situação de rua. Foi. E aí, por coincidência, né? Destino, sei lá. Eu fui pro INSS, né? Eu tava nesse escritório lá que eu tava trabalhando. Aí eu fui pro INSS ali na Xavier. Sentei, um senhor sentou do meu lado. Ele começou a conversar, pediu meu cartão. Aí, pouco tempo depois, eu recebi uma carta dele. Sou morador em situação de rua, excelentíssima senhora doutora, muito formal a carta, eu tenho essa carta. E aí ele falou, eu tô escrevendo pra senhora que eu tô precisando da sua ajuda. Eu sou morador de rua há 50 anos na Rua das Palmeiras, na frente da Casa X, e eu fui procurar esse senhor. Todos os dias eu terminava, saía do trabalho, eu procurava ele. Eu ia lá pra Santa Cecília, andava toda da Marechal, aquele negócio todinho ali caçando ele. Até que o pessoal foi me vendo ali. O que você tá fazendo aqui todo dia, nesse mesmo horário? Eu falei, eu tô procurando esse senhor. Mostrei a carta. Ele falou assim, esse moço não tá aqui mais. Mas tem um monte de pessoas em situação de rua, precisando de atendimento, precisando de gente que enxergue eles. Que trata eles como pessoa. Eu falei, eu não sou da prefeitura, não, eu trabalho por minha conta, não sou, né, um trabalho que é gratuito. Não tem problema não, você pode vir atender eles, se você atender eles, te garanto que você vai receber. E foi assim que eu comecei. Caramba, e aí já começou ali a pegar os primeiros. Você é uma especialista em benefício assistencial, né? É reconhecida aí. Você tem uma cartilha, não é isso? Tenho um livro. Tem um livro, né? E um mapa mental. E um mapa mental, isso. Esse nós até distribuímos lá no evento que tivemos em Itaquaquecetuba o ano passado. Foi. E aí você tem esse mapa mental e um livro também sobre benefício assistencial. Pô, deve ter um livro de histórias também aí desses. A gente estava comentando ali nos bastidores, dá para fazer um livro de histórias também, dessas histórias dessas pessoas em situação de rua, não deve ter? Minha filha fala isso, mãe, escreve isso.
Mas ainda não comecei. Deve ter conectado com muitas histórias. E aí você começou ali, geralmente é o quê? Mas é BPC idoso? É a pessoa com deficiência ou idoso? Eu fiz nessa época lá, eu fiz muito de tudo, assim, porque tinha pessoas com bolsa de colostomia na rua, gente que tinha surfado em cima de trem, e aí caiu, machucou e ficou com alguma sequela. E esse moço do trem foi bem interessante, Dani, porque o nosso trabalho, a gente tem que sempre pensar, o nosso trabalho, ele tem um viés muito social. Quem mexe com previdenciário, acho que tem uma assim, de gostar muito de gente. Esse moço, ele nunca tinha pegado muito dinheiro. E ele acumulou 6 mil reais lá na conta dele, enquanto o nosso processo estava andando. E aí, nesse intermédio, a gente conseguiu que ele fosse para a Associação dos Carroceiros e tudo mais. E aí a assistente social falou, Eleusa, você poderia esperar a gente preparar ele para ele receber esse dinheiro, para ele não usar tudo entorpecentes e fazer coisas ruins para ele? Eu falei, claro, porque meu objetivo não é eu ganhar meu dinheiro e esquecer a pessoa. Meu objetivo é trazer melhoria para a vida daquela pessoa. E aí nós ficamos 3 meses, o dinheiro lá no banco, eu precisando de dinheiro, eu estava naquela fase lá ainda, e eu tinha uma pequena porcentagem dos valores. E a gente ficou 3 meses preparando ele, olha, você vai pegar o dinheiro, tal, tal. Ele até se organizou por um bom tempo. Depois a coisa degringolou, mas ele ficou um tempão organizado. E aí, depois que ela já tinha conversado muito, que a gente tinha falado para ele sobre dinheiro, que ela falou, olha, agora eu acho que ele já está apto, a gente já pode pegar e passar para ele o dinheiro, receber. Foi que eram os 3 meses ali que o dinheiro não voltava para o INSS, né? E aí a gente fez isso. E caramba, que legal. Você tem ideia de quantas pessoas mais ou menos você já ajudou assim? Não, eu não cataloguei ainda. Mas teve o Seu Zé, que foi o primeiro. Seu Zé foi a primeira pessoa que eu fiz o BPC para ele. E ele foi... Assim, quando você trabalha com esse público, são muitos sobressaltos, né? Porque a gente foi no cartório, né, e como eu não era advogada ainda, eu falei, eu vou pegar... no cartório lá, fazer reconhecimento de firma. A hora que chegou no cartório, tem umas escadinhas ali na Santa Cecília, esse homem, ele fez assim... Eu sou da roça, tá? Então eu falo em gado. Vaca estaca. Não sei se você já viu isso, Dani. Você é da cidade, né? Mas tem vaca que estaca e não entra no curral, não entra onde a gente quer. E a gente fala, ela estacou. Ela não entrou, ela paralisou lá, assim. E ele paralisou geral. Ele fez assim, doutora, eu não posso entrar aqui. Eu falei, por quê? Ele falou assim, eu só posso, eu não posso. Eu falei, onde eu entrar hoje, o senhor vai entrar comigo. E aí ele foi, mas a mão dele gelava, suava, frio, porque ele já não tinha mais, assim, ele estava 50 anos na rua. Aí eu fiz o benefício, ele comprou uma roupa nova, e todo mês ele ia lá no escritório, queria ir lá no escritório. Fui no escritório para pagar meus honorários, levava o dinheiro, bonitinho. E aí, a primeira vez que ele foi, a gente serviu para ele um café, né, que tinha a secretária. Ela serviu um café com o pis e a xícara, e ele começou a chorar. 50 anos que ninguém me serve um café no Pirex. E ele falou... E aí, esse senhor, ele que foi falando e proclamando o meu nome lá por todos os lados. Tanto que depois eu comecei a atender os comerciantes e virou uma febre, assim. Mas foi bem interessante porque toda vez que ele me vê, ele chora. Ele fala que eu salvei a vida dele. Caramba, assim, é um nicho, né? Olha que interessante, é um nicho mesmo, né? É dentro do próprio direito previdenciário que já é nichado. E imagino eu que você deve começar a perceber algumas características desse tipo de cliente, né? Porque eu falo muito em marketing, quando eu falo em marketing, eu falo em descrever a persona, em fazer o desenho da persona, entender quem é o seu tipo de cliente ideal. E essa persona, ela tem uma característica, né? O que você percebia, assim, de característica mais comum dessas pessoas? Porque eles estavam na rua, por exemplo, tem algumas pessoas que vão pensar assim, mas eu não sei onde essa pessoa está... Será que eu vou receber os meus honorários ao fazer o trabalho? Essa, por exemplo, é uma dúvida que talvez as pessoas tenham. Você teve esse tipo de dúvida? Não teve? Como você lidou com isso no dia a dia, né, na sua atividade, Eleusa? Dúvida a gente sempre tem um pouquinho, mas eu não sei, eu acho que eu acreditava muito que estava vindo com a minha mentalidade do interior, que
fio do bigode era o que mantinha ali, não precisava nem de caneta pra assinar nada. Mas, e aquela situação também que todo morador em situação de rua, pelo menos os que eu trabalhei com eles têm uma pessoa de referência. Eles têm alguém que eles consideram, alguém que guarda o documento deles, alguém que vai falar no telefone com eles. Sempre tem alguém. E esse alguém, ele é sempre muito responsável, sabe? Ele sempre tá lá preocupado em manter, não sei por qual motivo, manter o compromisso que esse morador em situação de rua faz. Em relação a eventual calote, né? ou garantia de recebimento, você conseguia sempre receber? Foi sempre tranquilo o pagamento de honorário? Você teve dificuldade de receber? Eu tive dificuldade com uma ou duas pessoas. E aí, assim, foram situações bem perigosas mesmo. Mas na maioria não tive dificuldade nenhuma. Essa pessoa que eu tive dificuldade, ela era uma pessoa que ela insistiu muito para fazer o processo. Mas meu coração tava falando, não faz. Eu resolvi. Depois ela ia tanto no meu escritório. No dia de receber, eu fui no banco, ali na Brigadeiro, levei meu computador para mostrar tudo direitinho, porque não é porque é uma pessoa em situação de rua que eu não vou fazer uma prestação de conta como eu faço para todo mundo. E essa pessoa, ela levou duas pessoas. Uma pessoa que estava totalmente... não era embriagado, não. Era sob efeito de entorpecente. E eles começaram a me ameaçar, berrar dentro do banco, gritar. E eu falei, sabe de uma coisa? Peguei meu computador, fechei e fui embora. Eu não recebi, porque essa pessoa estava muito bem amparada por alguém que estava ali atrás dela. Que no dia que saiu o RPV, de manhã, eu falei, boa tarde no banco. Cheguei à tarde, ele tinha sacado já o RPV. Você tem noção que eu falei, não recebi o administrativo, mas vou receber o RPV, porque eu fiz 2 processos. Ele já tinha sacado. Mas foi, assim, um momento bem eu não tenho medo, tá? Mas foi desesperador. Se fosse alguém que tivesse medo, né? tinha ficado em pânico. Eu simplesmente virei as costas, aí eu não fui embora direto. Eu parei dentro de um comércio, porque como eles estavam muito, né, ali fora de si, eu falei, eu não vou arriscar. Medo, não ter medo é uma coisa, agora ser bobo e arriscar é outra. E eu não vi mais essa pessoa, fiz um processo, pode não ganhar nada, mas para tirar isso, porque foi assim, você ser ameaçado por uma coisa que você trabalhou, alguém te gritando com você dentro de um banco, né? Quando você trabalha tanto, estuda tanto para ser reconhecido como um profissional decente, para mim foi terrível. A gente conversando nos bastidores ali, fica claro que a advocacia previdenciária é uma advocacia de fronte mesmo, né? De batalha, de campo. Muitas vezes você realmente tá lidando ali, né? Com a vida e o dia a dia do segurado. E no seu caso especificamente, você comentou que já teve que passar por alguns lugares, ou já foi em alguns lugares que talvez poucas pessoas iriam aí, né? Lugares talvez mais até interpretados como perigosos. Teve alguns desafios aí, Eleusa? Bastante. Então, teve um caso que... Um caso não, na verdade foram vários. Eu comecei a atender o pessoal em rua, em situação de rua, e ali onde era o fluxo da Cracolândia, pode falar isso aqui, né? Pode sim. Onde era o fluxo da Cracolândia, tinha uma casa de um abrigo. E aí, um dos meus clientes, a gente conseguiu levar para lá e tudo mais. Fui atender ele, depois foi falando para outras pessoas, e eu fui atender. E teve um dia que eu tive que ultrapassar um pedacinho ali do fluxo. Mas, claro, fui com alguém que estava autorizado a ultrapassar, porque você não podia entrar ali sem autorização. Era alguém da comunidade ali em volta para fazer documento, porque na maioria das vezes as pessoas não tinha quase nada. E não existia, gente, foto no celular. Era Xerox mesmo. Aí a gente teve que entrar, porque era o único lugar que tinha Xerox, era ali dentro, do fluxo do... E é uma coisa assim que acontecia muito comigo, que eu não sei o se é Deus ou o que é. Eu acho que é Deus, viu? Eu chegava ali na Princesa Isabel, a hora que eu descia do ônibus e saía, já tinha 2 ou 3 moradores em situação de rua que eles já vinham me acompanhar. Onde é que a senhora vai? Do nada, gente, eu não conhecia. Falava, a gente vai te acompanhar. Me acompanhava até
o local que eu ia para atender, que era lá nesse lugar, né? Que eu não lembro se é na Rua Elvete, eu esqueci agora como é que chama a rua. E aí, a hora que eu saía do atendimento, eles estavam ali me esperando para me levar até o ônibus novamente. Eu não consigo entender isso até hoje. Não eram clientes. Não eram... Nem conhecia. Nem conhecia. E depois também não sabia mais quem era. Anjos. Anjos. E depois, toda vez que eu descia, assim, não, a senhora tá muito arrumada, a gente vai te acompanhar. A senhora não pode vir aqui desse jeito. E teve uma história que foi bem interessante, que foi... Eu tava lá na Praça Princesa Isabel, que tinha combinado com um morador em situação de rua, e andando pra lá e pra cá esperando. Porque todo mundo sabe que eu sou bem quietinha, né? Aí... Um morador de situação de rua ficou sempre muito próximo de mim. Quando ele sentiu uma brechazinha, ele veio falar comigo. Perguntou o que eu estava fazendo ali e tudo mais. Eu falei que estava esperando um cliente. E ele continuou me vigiando e tudo mais. Aí do nada ele falou assim, posso te dar um presente? Eu olhei, meu Deus, o que será? Eu já pensei, Jesus, tá bom, né? Se é presente, eu quero. Aí ele pegou, Danilo, abriu a mala dele. E detalhe, esse moço, ele tava com um tiro e uma facada na perna, tá? Então tava enfaixado, andando com dificuldade. Ele pegou, desembrulhou, não assusta não, tá? Foi isso que ele falou comigo. É um presente, não assusta não. Foi desembrulhando num monte de jornal uma peixeira desse tamanho assim, ó. Que é do Gabanga, que é de açougue, meio malada. E me deu, falou assim, a senhora tá muito indefesa aqui, a senhora é muito inocente, a senhora não pode ficar andando aqui desse jeito. Isso aqui é pra senhora se proteger. E te deu a peixeira. Me deu a peixeira. E eu pensei, eu recebo ou não recebo o mesmo presente? Tá lá, gente, em casa, embrulhado até hoje, do jeito que ele me deu. Guardadinha. Guardadinha. Nunca mais vi ele na vida. Nunca mais. Eu tirei foto com ele. Esses dias eu tava mexendo e achei a foto que eu tirei com ele. Dá pra montar um arquivo também, hein? Eu tirava foto. Isso é gente, isso aqui é uma técnica, viu? Quem trabalha com morador em situação de rua. Sempre tire uma foto com essa pessoa, porque depois você não vai saber quem é mais, né? Porque o documento dele, como ele tira o documento todo dia, ele muda. Ele perde o documento todos os dias, ele muda muito. Você comentou que teve um que ele mudou, inclusive, fisicamente. Você não reconheceu. Esse caso, Danilo, foi um dos casos que eu falei assim, meu Deus, eu não quero mais ser um previdenciarista. Eu acho que não vale a pena, acho que o meu trabalho deve estar todo pelo avesso. Esse senhor, ele ficava ali sentado num pano lá do lado da OAB da Sé, em frente à farmácia da esquina. E esse senhor, não sei por que raios, toda vez que eu passava lá, ele me pedia ajuda para fazer um benefício para ele. Ele sabia o que ele queria. E eu sempre assim, meio reticente, porque o coração da gente sabe, gente. Nosso lado bruxo, se a gente escutar ele, a gente dá bem, né? E um dia minhas reticências sumiram. E eu fiz todo o procedimento, peguei assinatura, contrato, tudo mais com ele. Quando eu marcou perícia lá no Glicério, quando eu cheguei pra perícia, esperando esse moço, não tem telefone, não tem nada, nenhum contato. E chamou o número dele, o nome dele, chamou pela senha, a senha não foi, chamou pelo número, porque eu tava com a senha e ele outra. Quando eu tô sentada lá, ele chegou e falou que eu não tinha me contratado. E tinha uma moça com ele, falou assim, não, ela não tem nada a ver com esse processo, pedido de processo. E aí virou aquele desespero dentro de mim e na agência, gerência, etc. Nossa, advogado. E aí nós advogados... A impressão que você estava errada. A gente que é advogado, a gente é tão mal interpretado, até a gente conseguir se falar assim, até a gente conseguir chegar onde eu e você já chegamos, que é eu faço as coisas certas, eu não roubo de ninguém. Não é? A gente sofre pra caramba. E aí virou aquela converseira e gerente, não sei mais quem chamou, vinha um, vinha outro e falava, não, a advogada deve ter feito coisa errada, não, pegou assinatura, como é que você pegou essa assinatura? Como é que você conseguiu fazer a assinatura dele? Eu falei, eu não fiz nada. E eu falava com ele, fala que o senhor me procurou, não fui eu, não. Desesperada, Danilo, desesperada. Ele desmentindo na sua cara. Ele e a pessoa que estava acompanhando desmentindo na minha cara. E aí foi esse episódio e logo em seguida da faca. E meu irmão falou assim, eles me chamam de Manina, falou assim, tá na hora de você mudar seu foco.
Tá na hora de você ampliar. Porque existem muitos outros tipos de cliente. E eu atendo médico, atendo todo tipo de cliente, mas o meu foco estava só voltado ali. Porque eu acho que eu ainda estava naquela situação da dívida, sabe, Dani? Você entende muito mais do que isso, do que eu dessa parte. Aí eu ainda estava achando que eu tinha uma dívida ainda. Que eu ainda tinha que pagar mais e mais. Então era doar muito mais e não prestar atenção em outros campos que eu poderia. Então, esses 2 episódios, eles me chocaram muito, né? Vem da roça, achando que tudo é legal, todo mundo pode entrar na sua cozinha. Inclusive, eu quis até levar morador em situação de rua à minha casa. Mas minha casa não cabia, meu marido não deixou. Até isso eu quis fazer. Com dó dele. Eu queria, porque eu falava, gente, eu tô deitado na cama. Meu quarto é pequenininho, cabe só minha cama, mas é uma cama quentinha. Tem comida. Eu entrei em desespero. Eu te confesso que para trabalhar com um morador em situação de rua, trabalhar com previdenciário já é uma coisa que você tem que trabalhar muito dentro de você. E trabalhar com um morador em situação de rua, você tem que trabalhar triplicado. Porque senão você envolve na história da pessoa e aí você não vai conseguir ajudar. Que se a gente está envolvido, se a gente vira parte daquela história, a gente não vai conseguir ajudar. Estou estudando um livro para palestra que fala que a gente tem que ter as 3 visões. Tem que enxergar enxergar o outro, enxergar o nada, o ninguém, enxergar fora de tudo. E o atendimento previdenciário, qualquer atendimento, mas o previdenciário, tem que ser assim, e o atendimento com o morador em situação de rua tem que ser mais, porque senão eu vou entrar ali no limbo e eu vou ficar tão sofrida, chegar para o nível dele, e eu não vou conseguir ajudar. Então, o que eu tenho que fazer é estar aqui, né, no meu lugar, enxergando tudo, para eu poder ajudar. O que a gente falou das mulheres, né, de se olhar, de se enxergar. Se você não consegue enxergar o amplo, se você não consegue se ajudar, como é que você vai ajudar alguém? E eu já estava entrando nesse limbo. Mas graças a Deus a minha família é muito assim, presta atenção muito, eles são bem críticos assim com o meu trabalho, sabe? Eles são, olha, não pode assim, não pode assado, olha isso, você está fazendo isso aqui demais, exagerando. Então isso foi importante para mim, a gente ter pessoas que realmente falam o que estão enxergando, e é claro, eu vou fazer o filtro, né? Não vou só fazer o que a pessoa está falando, mas eu vou fazer o filtro e observar. Sabe o que eu estou fazendo que está indo além? Então foi um momento de muita reflexão. Não que eu parei de atender. Eu continuo atendendo os moradores de situação de rua, mas hoje eu tento não fazer parte da história deles. Eu tento olhar a história deles e ajudar com que eles melhorem aquela história. Interessante. Você falou desse olhar sobre perspectiva. Eu tenho formação em PNL, Programação Neurolinguística, e outro dia eu estava em casa conversando com a minha esposa, né? E a gente estava numa certa discussão em que ela me cobrava uma situação. Danilo, não sei o que é isso e tal, você tem que tomar uma atitude e tal, né? E aí caramba, né, Jaque? E acontece, às vezes a gente está numa discussão, a gente cega, né? A gente não consegue olhar o cenário como um todo, mas olha de onde a gente está, que é o que ela estava fazendo na ocasião. Já que estiver assistindo, ela vai lembrar. Beijo, Jaque. Quero te conhecer. Aí eu peguei e falei pra Jaque assim, Jaque, o que eu tentei fazer? Que é um exercício da PNL, é um exercício de programação neurolinguística, que é você tirar a pessoa do lugar dela e colocar e mostrar o mundo para ela sobre outras visões. E é um exercício físico engraçado que eu fiz com ela, foi muito legal. Eu tava nesse canto, ela aí eu falei, Jaque, vamos fazer assim, ó, vem cá. Aí eu coloquei ela aqui, eu fui para lá, e falei, você agora é o Danilo, com tudo que existe na vida do Danilo e a forma como ele pensa. Eu sou a Jaque. Acabei de falar tudo isso para você. Agora você como Danilo, resolve. Como é que você resolve essa situação? Ela olhou assim, aí ela estava no meu lugar. Ela fisicamente estava no meu lugar ali. Aí ela falou, Aí eu falei, vem cá, Jaque, vamos sair agora. Vem cá, vamos nós dois para cá, ó. Aí coloquei no canto aqui, que é essa terceira visão que você falou. Falei, vamos olhar agora essa discussão. Vamos perceber ela. Olha como está acontecendo. A esposa, o marido, os problemas que eles estão falando.
Ela voltou e falou, caramba, não, mandei mal. Então, é o que você falou, né? Às vezes a gente tem tanta razão do ponto de vista que a gente está olhando, do olho do furacão, mas quando a gente começa a olhar o mundo sob perspectiva, a gente vai vendo outros ângulos, outras situações. Isso é a vida do empresário, né? Eu quando vou mentorar, por exemplo, o advogado, e o advogado muitas vezes ele está no olho do furacão, então ele está cheio de prazo, ele começa a trabalhar 6, 7 horas da manhã, vai trabalhar até 10, 11 horas da noite, ele não encontra a solução. O que às vezes você vai fazer é tirar ele dali e falar, vem cá, deixa eu te mostrar um ângulo diferente. Tem uma cena que é muito interessante, que é o seguinte, né? Eu até vou começar a trabalhar nas minhas palestras. Imagina você olhar um labirinto de frente aqui, ó. Eu olho um labirinto de frente. Cara, eu tô no meio do labirinto, imagina que eu tô no meio dele. Cara, como é que eu saio daqui? Eu olho assim, ó, não tem como eu sair. Agora imagina você olhando um labirinto de cima. Você tá olhando todo o desenho dele embaixo. Você tá vendo todo o caminho, fica fácil. Então, às vezes, você sair daquele olho do furacão e olhar o seu negócio sob perspectiva te dá tanta visão, te dá tantos caminhos que você nunca vai conseguir ver dali do olho do furacão. É, de alguma forma, algo que você acabou fazendo, saindo um pouco, né? Saindo um pouco, falando, não, pera aí, acho que não tem só isso, tem mais. Vou tentar outras áreas. E aí, como é que foi depois disso para você, Neuza? Você, então, deixou um pouco de atender esse perfil característico de cliente? Focou em algum outro específico? Não? Sim, eu foquei, falei assim, eu quero atender um público agora mais, né, mais elaborado. E eu já estudava todo, porque eu tenho um grande problema no previdenciário. Eu não consigo focar numa coisa só. Todo mundo briga comigo e fala, Eleusa, você tem que falar só disso. Eu não consigo, eu amo tudo. Então, eu tenho esse grande problema. É um erro acharem que a Eleusa gosta, então, só de BPC. Eu tenho esse problema. O pessoal fala, me chama para palestrar, fala, você só palestra BPC? Eu falo, não, gente, eu falo o que vocês quiserem. Não que eu não estou sendo prepotente aqui, tá, Danilo? Eu sou estudiosa. Eu só não sei falar de ruído, tá, gente? Eu faço processo, mas que trem que a Jéssica fala de ruído lá, que dá nó. Que a Adriana Bramante fala, dá nó na minha cabeça. Mas eu adoro a aposentadoria especial. Mas eu fui abrindo o meu leque, sabe? Aí eu comecei, eu já tinha oportunidade de atender, né? Atendi um dentista, que ele é bem famoso, e Ana Maria Braga todos os dias. Nossa, foi sensacional. Né, tendo bastante gente. Eu fiz a aposentadoria do cara que trouxe o leitor ótico no Brasil. Sensacional você pensar assim, como que ele teve essa sacada de trazer aquele negócio que você não precisa digitar mais, só lia. Porque eu trabalhava em mercado, e quando chegou aquela canetinha lá que a gente não precisava digitar aqueles 300 mil números, aquilo foi uma bênção. Então, eu fui abrindo mesmo a minha cabeça, e acho que eu não entendia muito, viu, Danilo, que eu passei um bom tempo da minha vida choramingando, me vitimizando e falando, eu sou velha demais, não vai acontecer nada na minha vida, tudo que eu já tinha planejado deu errado, o que eu tinha tudo desenhado na minha vida, sabe assim? Olha, tinha as minhas filhas com 3 anos de idade, uma com 3, a outra recém-nascida, tinha um terreno para fazer uma clínica de estética. Aí, a vida vira de cabeça para baixo e eu fico simplesmente com o terno de roupa que eu tava, uma chinela havaiana. E aí você entra num limbo de falar, tá bom, tudo. Eu tinha abri conta para meus filhos quando eles nasceram. Quando eles tiverem 18 anos, vai ter X reais. Então, meus filhos vão estar com a vida boa. Aí meus filhos chegaram aos 18 anos, coitados. Na sofrência. Então, quando você planeja tudo, né? Tem ali, eu tinha um emprego que eu amava, eu era gerente no mercado, amava aquilo. Amava. Danilo, quando eu saí de lá da minha cidade, o mercado perdeu 350 clientes, pra você ter noção. Se eu falasse assim, ó, um pessoal muito de roça, eu falei um dia que eu fiz um macarrão com maionese. E aí eu falei, nossa, macarrão com maionese é delícia. Maionese era coisa de gente da roça, meu pai até hoje não gosta de comer maionese. Não comia. Aí eu falei com as mulheres, macarrão com maionese é a coisa mais deliciosa do mundo. Todo mundo fazia macarrão com maionese. Era tipo, se eu falasse uma coisa, era válido, porque eu agia de acordo, sabe? Eu busquei a ser aquilo que eu queria ser. Só que a vida deu um tombo em mim, e aí eu tive que refazer. E nesse momento de refazer, eu te falo, hoje eu falo pro meu psicólogo às vezes,
Se você perceber que eu tô com vitimização, você me arranca dali. Porque eu fiquei muito tempo. Por que eu falo para as mulheres? Não se vitimize, se enxergue. Porque eu fiquei assim. A sorte minha é que eu tinha família. E a família falava, peraí, bonita, você quer chorar? Vamos sentar aqui e chorar um tiquinho. Passa a mão na cabeça, pai é assim, né? Passa a mão assim na cabeça. Chorou? 5 minutos? Seca essas lágrimas aí e vai pra vida. Por isso que eu consegui sair. Mas se você não tiver atenção, você vai continuar lá, naquele lugar, e só chorando, né? Tem que ação, tem que mudar o seu lugar para você chegar onde você quer. Então, eu passei esse momento de muito choro, desespero e saber o que fazer da vida. Mas chegamos, né? Boa, legal. E aí você tem atendido, então, todo tipo de cliente e também todo tipo de benefício, né? Todo tipo de benefício. Tem algum que você gosta mais? BPC. BPC mesmo. Mas eu gosto muito eu gosto de tudo, eu gosto do BPC. Quando chega uma aposentadoria legal pra gente. E, Danilo, eu fiz muitas pessoas de situação de rua que chegavam no meu escritório pra fazer BPC, a gente descobria que eles podiam aposentar. Eles não tinham documento nenhum, mas eles começavam a contar a história. Falavam, vai lá, no Quinis não tinha, mas vai na empresa. Tem uma empresa que é uma construtora bem antiga aqui em São Paulo, dos anos 70, ela ainda existe até hoje. Pelo menos até uns 2 anos atrás. Eles iam lá, pegavam a fichinha do registro e a gente conseguia fazer a aposentadoria. Não foi um, não, foram vários que aconteceu isso. Que em vez de receber um BPC... Pegava uma aposentadoria. Poxa, interessante. Você falou de aposentadoria especial, né? Da Adriane Bramante, que esteve com a gente. Aliás, deixar o card aqui, ó. Deixar o card aqui para vocês. E também a Jéssica Cruvinel. Cara, assim, ó, a doutora Briane, ela é muito forte, né, na aposentadoria especial, se não a mais, uma das mais conhecidas, mais especialistas. Mas eu vou te falar assim, ó, que na parte de critérios técnicos, ouvir a Jéssica Cruvinel é uma coisa, assim, de louco, né? É um reboliço. Ela também teve com a gente, então deixar o card pra vocês aqui da Jéssica Cruvinel, ó. Xandão vai colocar depois pra gente aqui o card. Cara, é incrível assim. Até perguntei pra ela, falei, cara, como que... Ela falou que gostava muito de física, química, acha. E ela tem um conhecimento profundo mesmo. Quando ela começa a falar ali de hidrocarboneto e de átomo, e você fala, meu Deus do céu, eu acho que eu não tava nessa aula. Quando eu comecei a escutar, eu falei, eu não sei nada. Eu ganho umas aposentadorias especial lá, mas eu não sei o que eu tô fazendo. Brincadeira, viu, gente? É o meu cliente que tá ouvindo isso, eu sei o que tô fazendo. Mas é show. Não, mas o conhecimento da professora Jéssica Cruvinel em termos técnicos, assim, absurdo. É absurdo. E é legal, e ela explica de uma forma muito didática, muito clara. Foi um bate-papo também muito legal aqui no Prevcast. Então, o Prevcast tem trazido muito conteúdo para você aí, bem legal, como tem sido de hoje, inspirador. Você falou do benefício assistencial, auxílio-doença. O que você tem achado aí do auxílio-doença? Agora a gente está com a Testmed, né? Facilitou um pouco. Você tem utilizado bem aí o Testmed? Como é que tem sido? Incapacidade você faz bastante ou nem tanto? Eu não gostava de incapacidade, não. Mas, como a gente é uma pessoa, o cérebro é neoplástico, é isso aí... Eu comecei a falar, não tem coisa, pra que eu não vou gostar se me dá dinheiro? O pessoal tá me procurando pra isso. Infelizmente, após a emenda constitucional, o que nós temos é o quê? Incapacidade. As pessoas não conseguem se aposentar. Essa semana eu entreguei um planejamento previdenciário, Danilo, que a menina tá com 28 anos e 11 meses. Ela vai se aposentar, sabe quando? 2041. Você acha que ela não vai ter um auxílio-doença, um benefício por incapacidade? Então, eu tenho aproveitado as oportunidades que têm surgido e tenho jogado para o universo agora, né? Como eu joguei para o universo quando eu comecei a trabalhar, quando eu tirei minha OAB, eu joguei para o universo que eu falava assim, não faço criminal. E o pessoal me procurava demais para fazer criminal. E eu, não faço. Eu joguei para o universo não me mandou mais criminal, assim, com facilidade. E agora eu estou mudando esse meu conceito, porque, infelizmente, no meu pensamento, vai ser o benefício que vai prevalecer. Que aí, porque nós não vamos ter, as pessoas não vão chegar mais. Essa mudança, para mim, ela tem, para mim, o que ela aconteceu
meu entendimento, tá? Que ela fez foi afastar o segurado da Previdência. Ela fez desinteressar a pessoa de pagar. Porque assim, quando você tinha uma aposentadoria por tempo de contribuição, independente da idade, mas você ia ter 50% ali de fator previdenciário, você tinha perspectiva. Você falava, eu posso. É a mesma coisa do que a gente estava falando do servir o prato do marido. Eu posso. Mas se eu não quiser. Então, a aposentadoria é a mesma coisa, por tempo de contribuição. Era, eu posso. Mas se eu esperar um pouquinho mais, eu recebo melhor. Então, a pessoa, ela ficava ali na Previdência e ficava porque ela tinha a esperança do melhor. E hoje ela não tem esperança de nada. Então, você conversa com uma pessoa jovem, eles falam, para que eu vou pagar? Os meus filhos falam, meus filhos, por quê? Vocês podem ficar doentes, vocês podem parir, vocês podem acontecer várias coisas com vocês. Inclusive, se estiver casado, pode morrer. Mas não brilha mais os olhos das pessoas. Né? Porque o INSS é o melhor seguro que nós temos, mas é um seguro que ele tirou o brilho, ele perdeu o brilho. Esse é o meu entendimento. E vem perdendo cada vez mais, né? Vem perdendo realmente cada vez mais. Fica realmente um sentimento de desestímulo mesmo, né? A você paga. Porque a ideia que fica cara, você vai começar muito cedo e vai aposentar muito tarde. Então é muito tempo pagando aí. Esse é o sentimento. Eu estava outro dia numa live com um juiz federal e aí a gente estava falando sobre várias questões e uma delas foi realmente sobre esse ateste médio. Na visão dele, isso é uma preparação para uma nova reforma. Já é a muleta que estão dando, né, para que realmente tenha mais gastos com a Previdência para justificar a necessidade de uma nova reforma. Então, vamos abrir essa torneira, deixar a água cair, bastante dinheiro cair aqui nesses auxílio doença, porque aí a gente tem número base para justificar uma nova reforma da Previdência aí. Cara, mas vamos reformar mais o quê, né? Já deformaram tudo que eles podiam. Né? Tá terrível, né? E foi uma deforma, né? Planejamento previdenciário você tem feito? Faço bastante. Tem feito bastante? Tem algo específico, característico que você tem observado para o planejamento previdenciário, seja do ponto de vista técnico ou até mesmo estratégico, em termos de negócio, de atendimento de cliente? Eu acho que o planejamento previdenciário após a emenda constitucional, porque a gente tem esse marco aí, não tem como não falar dele, mas após a emenda constitucional, ele se tornou um produto tipo arroz e feijão. Quem é de mercado é triste, né? Tipo um arroz e feijão na nossa prateleira, básico, porque para a pessoa não ficar ansiosa. Igual essa menina, ela estava achando que ia aposentar daqui 2 anos. Ela ia chegar lá na Previdência e ela ia ficar desesperada. Agora não, ela fez um planejamento, ela gastou um valor pagando um previdenciarista para fazer, uma pessoa especialista, e ela vai poder acalmar o coração dela, ela vai poder se preparar melhor, fazer novas estratégias. Porque o que eu tenho falado com os clientes, fazer estratégias. Se você acha que, não, estou pagando sobre MEI, né, que a pessoa agora, todo mundo quer pagar MEI, né? Se você está pagando sobre MEI, que é 5%, investe o valor como se você estivesse pagando 20% para o INSS. Aí você pega esse valor e guarda não, né, gente? Não guarda no colchão não, pelo amor de Deus. Você pega esse valor e coloca em um outro investimento. Diversifica. Porque vai ser R$150 a mais que ela vai poder também fazer um outro tipo de investimento e vai ser a aposentadoria dela futuramente. Então, eu tenho aconselhado bastante isso. Tenho também buscado o rural, tenho buscado o reconhecimento de especial para tentar chegar mais perto, mais rápido nessa aposentadoria. Então, tem muitas estratégias que a gente pode ainda hoje fazer. E o planejamento previdenciário, ele traz, eu acho que ele tira a angústia da pessoa, né? Ele vai sofrer ali no dia. Quando a gente chega e apresenta um planejamento previdenciário desse, igual eu apresentei essa semana, a pessoa sente, ela fica meio cabisbaixa, você sente que a energia dela foi lá embaixo, mas ela fala, ok, doutora, eu entendi, que eu sei que eu tenho que fazer outras coisas, eu tenho que mudar todo o meu pensamento e meu posicionamento. Mas é porque eu estava pensando que eu ia aposentar e eu ia morar no interior. Então, minha filha, arruma um serviço no interior e já vai agora, porque você vai esperar até 2041. O planejamento, ele realmente ele tem se tornado muito interessante. Ele é um produto bom para o previdenciarista, até diferente, né? Porque numa advocacia de êxito,
você tem no planejamento previdenciário a possibilidade de já trazer recursos imediatos, fazer caixa hoje para o seu escritório, né? Então é realmente um trabalho muito interessante que se torna essencial para o brasileiro. Pô, estamos falando aí de mais de 200 milhões de brasileiros, então tem público pra caramba aí para a gente fazer planejamento previdenciário. É um produto interessante para o previdenciarista, eu acho que ele vai bombar cada vez mais. Tive um papo aqui com a Maura, né? A Maura é uma especialista, e também a Viviane Mazotti, deixar aqui, ó, o card das duas aqui. Manjam muito de planejamento previdenciário. Da Viviane, por exemplo, me gerou vários insights aqui legais no dia. Então é um produto aí que eu acho que não tem como fugir, não. Quem é previdenciarista cada vez mais vai ter que olhar para o planejamento previdenciário, porque tem surgido no mercado. O grande problema, na minha percepção, eu não sei se você tem visto isso também, Erosa, é que os clientes, eles não compreendem muito ainda o planejamento previdenciário. Há um esforço muito grande dos advogados de conseguirem conscientizar o público da necessidade do produto, né? A venda, ela se torna secundária, porque você primeiro precisa conscientizar de que esse produto é necessário e estratégico para essas pessoas. E aí também um outro viés que acontece aqui é de que você acaba sempre também olhando, a Viviane Mazotti me parece que faz isso, olhando não apenas o planejamento previdenciário, mas o planejamento financeiro. Porque também existem outros investimentos que, se colocado em paralelo, você fala, esse cenário aqui, do ponto de vista de planejamento financeiro, é mais interessante. Você tem visto isso? Sim, é isso que eu tenho sempre orientado os meus clientes, para não pensar focado só numa coisa. O previdenciário, ou o INSS, como ele é o seguro, que é seguro, a gente não deve deixar de tê-lo. Mas também nós não podemos deixar os outros que podem render muito mais. Então, essa é uma orientação que eu tenho feito bastante. Quero começar a estudar um pouco mais questão de finanças, que não é uma coisa que eu estudei, mas eu tenho orientado bastante. Inclusive, fiz uma aposentadoria para uma pessoa agora que ela recebe 70 mil reais. E aí ela me procurou, a gente fez o planejamento primeiro e já podia aposentar. Eu falei com ela, eu tenho esse cuidado, Danilo, de falar com a pessoa, olha, você pode se aposentar agora e olhar o perfil do meu cliente. Tem cliente que eu falo, não se aposenta agora, porque se você esperar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai ter mais R$1.000. No caso desse meu cliente, ele é uma pessoa muito organizada financeiramente, então ele tem vários investimentos. Para ele, para o nosso cálculo que nós fizemos, para ele valia a pena ele aposentar agora, pegar o dinheiro e investir em alguma coisa. Para a hora que, por exemplo, daqui 2, 3 anos, que era o momento que ele ia ter mais próximo do teto, mesmo ganhando esse salário, ele não recebeu teto, viu, gente? Isso é terrível, né? Porque ele pagava sobre o teto, mas não deu teto, porque ele tinha outras contribuições lá atrás. Então, para ele, no cenário dele, valia a pena. Eu já fui chamada de doida, porque eu falei com o cliente, olha, eu não acho que você deve aposentar agora, porque você vai entender no cliente. Tem pessoa que vai pegar o dinheiro e vai achar que aquilo está trabalhando, tem a renda do trabalho e tem a aposentadoria. Vai achar que ele vai ter esses 2 valores para sempre. E não vai ter. Então, a gente tem que ter, nós previdenciaristas, nós temos que ter consciência na hora de orientar o nosso cliente, na hora de fazer um planejamento. Não é só receber o dinheiro dele. A gente tem que mostrar para ele os cenários e entender o perfil desse nosso cliente, para que ele também depois não fale, olha, ela sabia que eu era uma pessoa descontrolada e me deixou aposentar recebendo R$1.000 a menos. E tem mais uma coisa que eu tenho divulgado no Brasil também que eu queria falar, que é o planejamento previdenciário voltado para o BPC. Ninguém pensa muito nisso, porque o BPC até pouco tempo era um público desprezado, né? Ninguém queria no escritório, isso é uma realidade. Quando eu comecei, todo mundo falava, não, para quê? Não quero atender esse público, não. Mas tem o planejamento para o BPC, que dá outro podcast. Caramba, vou querer entender um pouco sobre esse planejamento aí. A gente vai chegando, caramba, numa etapa final aqui. Que sacanagem, Xandão. Esse aqui. Vamos lá. Júlia, todo mundo! Você de casa, escreve aí depois. Bem nesse momento. Poxa, mas o que você pode dar uma pincelada rápida pra gente, antes da gente então finalizar aqui, pra galera não ficar com dúvida sobre essa questão do planejamento previdenciário para BPC? O que o pessoal pode entender que seria isso? E aí depois talvez eles busquem um pouco mais na sua rede social para entender
mais sobre essa estratégia. Mas o que você pode pincelar? Então, rapidamente, nós temos vários cenários. Primeiro, para você fazer um planejamento previdenciário para o BPC, você tem que entender da legislação do BPC, do LOAS, e da legislação previdenciária toda, tá? Porque o pessoal pensa, não, vou fazer BPC e não precisa entender nada do previdenciário. Tem que saber as duas. Essa é a primeira coisa. E o que eu fui, ao longo de tanto BPC que eu fui fazendo, que eu fui percebendo? BPC para pessoa com deficiência. Geralmente ela tem um companheiro ou companheira, filhos menores. E aí o filho e a companheira, a pessoa falece, fica desguarnecido. Então, preparar para um possível óbito. Benefício por incapacidade. Mas Eleusa já está recebendo um BPC, para que você vai ocupar em incapacidade? Tem gente que não quer ficar recebendo BPC. Então você pode pensar que a pessoa pode ter outra doença, pode ter um agravamento daquela doença, porque nós temos que lembrar do direito previdenciário. Preexistência não vai dar direito ao benefício por aquele motivo. Mas tem a questão do agravamento ou de uma nova doença. E a pessoa pode sair do assistencialismo e voltar. Nós temos a pessoa, por exemplo, eu tive um caso que foi o seu Zé, eu tenho uns monte de Zé. Zé e Antônio são, assim, os maiores lá do meu... Seu Zé, eu fiz um BPC, ele foi no meu escritório, queria aposentar. Só que ele não tinha tempo, mas ele tinha todos os requisitos preenchidos para o BPC. Eu fiz um BPC, ele nem pensava que ele só queria aposentar. Fiz um BPC e ele me despertou. Foi ele que me despertou para o planejamento, que ele falou comigo, eu quero ser livre, doutora. Que eu contei para ele, olha, seu Zé, agora, mesmo se alguém quiser dar um dinheiro pro senhor, o senhor não aceita, tá? Não aceita, não coloca dinheiro na sua conta. A gente, as orientações que nós, previdenciários, temos que falar, o senhor tem que fazer 2 em 2 anos a autorização do cadastro único e tudo mais. Aí ele falou, ele ia muito no meu escritório, quase todo dia ele ia lá. Ele falou, eu queria ser livre, doutora. E eu, com ser livre dele, me deu esse start do planejamento previdenciário pro BPC. Aí a gente, falei, olha, seu Zé, então vamos fazer assim, para o senhor ser livre, o senhor vai voltar a pagar o INSS, faltava uns 2 anos ali, a hora que o senhor completar, eu vou fazer a troca de benefício, o senhor me paga, não vai me pagar os honorários completos, né, porque nós não vamos cobrar tudo de novo dele, mas eu vou cobrar um valor menor do senhor, então o meu cliente já foi meu cliente 2 vezes, e aí o senhor vai se aposentar. E assim a gente fez. Então, teve o caso dele, e ele, no final de ano, ele me ligou, chorando, feliz da vida, e eu chorando junto. Hoje eu nem vou chorar com isso aqui, porque eu tô muito feliz. Mas ele falando comigo, doutora, hoje eu falei resort, mas eu não sei se é resort ou hotel fazenda. Ele falou, eu comprei pra minha família inteira, porque eu fiquei livre, eu deixei de ser um BPC, e agora sou aposentado, fui trabalhar, consegui comprar pra minha família inteira. Pensa, Danilo, um planejamento, né, que eu não vou ganhar muito. Não adianta eu querer pensar que eu vou ganhar R$1.000 no planejamento. Transforma a vida de alguém. Mas transforma a vida. Então, e tem outros casos, por exemplo, entender o processo. Eu fiz peguei um processo que eu ganhei agora esse ano, que era uma pessoa que estava recebendo BPC. Aí, se você pega ali, chega no seu escritório, não, tá recebendo BPC, acabou. A viúva vai, senta e chora. Nesse caso, estudando, olhando todo o processo, porque olhar o processo administrativo também é um planejamento, né? Eu sempre falo isso para os meus colaboradores, quando eu vou treinar alguém, eu falo isso. E para os meus alunos, especialmente. Que a hora que eu fui olhando e conhecendo a vida, e essa pessoa já era uma pessoa que eu conhecia e ajuda mais ainda, eu descobri que ela tinha direito ao benefício por incapacidade no momento que ela recebeu o BPC. A gente demorou de 2019 até 2024? Demorou, mas ganhamos o processo. Por quê? Por causa de um olhar de planejamento previdenciário nos casos de BPC. Legal, bacana. Pô, deu para ter uma visão interessante aqui. Tem uma coisa em gestão que a gente vai falar, até no comercial, que é LTV, Lifetime Value. E aí você, quer dizer, ele foi cliente uma vez sua, e o ideal é que ele seja cliente mais vezes, né? Isso é interessantíssimo do ponto de vista de gestão. Eleusa, queria te agradecer muito, muito mesmo pela sua participação aqui. Foi um episódio incrível, história inspiradora, como eu já esperava. Muito, muito compartilhamento de conteúdo importante para a advocacia. Então, queria agradecer muito a sua presença aqui. Obrigado por ajudar a comunidade previdenciária a se fortalecer, ficar cada vez mais forte. É uma defensora das mulheres, faz um trabalho incrível em relação a isso. Muito, muito obrigado. Fica à vontade de fazer suas considerações finais, mas queria agradecer muito a sua presença aqui. Nos sentimos honrados.
ali de verdade, né? Assim, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou verdadeira até demais, exagero. Mas eu realmente fiquei muito feliz e aquilo que eu falei no início é real. Eu realmente eu esperava muito ser convidada para esse podcast, gente. Esse povo lá da viagem é muito besta, emociona muito fácil. Eu fiquei realmente muito emocionada. Eu corri pela casa, eu gritei pro meu marido. Eu falei, olha aqui, amor, eu tô esperando esse moço me ligar. Tanto tempo ele, que isso? Que homem que você tá esperando te ligar? Eu falei, amor, isso aqui é diferente, é pra eu falar. E foi realmente, assim, um momento ímpar, né, que eu... gente, não é pra segurar, muita emoção. E você tá fazendo um trabalho excepcional. Parabéns. Eu adorei sua palestra, viu? Eu aprendi muita coisa lá. Pô, obrigado, Eleusa. Obrigado mesmo, obrigado. Queria agradecer você de casa que esteve com a gente até agora aí. Comenta aí o que você achou do Prevcast. Para mim foi fantástico, foi incrível mesmo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Bora trazer mais previdenciaristas para cá. Gente, obrigado. Eleusa, obrigado. Valeu, Xandão. Até a próxima.